Querido, já vai começar a trabalhar? Sim, Gabi. Preciso trabalhar para a próxima revista espírita. Tudo bem, mas não abuse, tá? Não fique muitas horas estudando a luz de velas. Você já não é mais um rapazinho. Gabi, prometo que antes do sol raiar, eu durmo. Olha, eu peguei essas cartas e jornais na correspondência. Cartas? Deixa eu ver. Bem, deixarei você trabalhando aí. Daqui a pouco eu volto, tá bom? Sim, querida. Eu lhe confesso, caro senhor, que não consigo aceitar a realidade dos fenômenos estranhos atribuídos aos espíritos, pois estou convencido de que estes apenas do fruto da imaginação. Entretanto, eu me curvaria diante dos fatos se isso tivesse provas inquestionáveis. Por isso, desejo merecer a sua permissão de assistir somente a uma ou duas experiências, para não ser indiscreto, a fim de convencer-me, caso seja possível. Seria do seu interesse que eu me convença, pois pretendo publicar um livro em que demonstrarei que o espiritismo é um erro. E como esse meu livro deve produzir efeito, dando um golpe de espiritismo. Eu deixaria de publicá-lo, caso ficasse convencido da realidade da sua doutrina. Pergunto, Sr. Kardec, pergunto. Em primeiro lugar, qual a necessidade da criação de novos termos, espírita e espiritismo, para substituir nossos termos já existentes, espiritualismo e espiritualista, que já são de nossa língua totalmente compreendidos? Em segundo lugar, o senhor se apoia em fatos, mas se opõe à opinião dos cientistas que explicam as coisas de modo diferente do seu. Por que os cientistas não prestaram atenção sobre o fenômeno das mesas girantes? Se nisso tivessem notado alguma coisa de sério, parece-me que não desprezariam fatos extraordinários e nem o rejeitariam com desprezo. No entanto, são todos eles contra o espiritismo. Os cientistas não serão um farol das nações e não têm o dever de esclarecê-las? Como o senhor explica que os homens de ciência não tenham levado o espiritismo em consideração? Pois bem, passe bem. Se a Igreja proíbe as comunicações com espíritos mortos, é porque elas são contrárias à religião, coordenadas pelo Evangelho e por Moisés. Este último pronunciado a pena de morte contra essas práticas prova quanto elas são ruins aos olhos de Deus. A religião ensina tudo isso. Até agora foi suficiente. Qual a necessidade de uma nova doutrina? Senhor Allan Kardec, que, se os espíritos só ensinam os princípios de moral encontrados no Evangelho, não vejo qual é o serventia do espiritismo. Seria diferente se os espíritos viessem ensinar algumas grandes verdades novas, algum desses princípios que mudam o mundo como fez Cristo. Ao menos o Cristo era só, sua doutrina era única.
ao passo que os espíritos se contam por milhares e se contradizem. Uns dizendo que é branco e o que outros afirmam ser negro. A consequência é que, já desde o começo, os espíritas formam muitos seitas. Não seria melhor deixarmos os espíritos tranquilos e nos contentarmos com o que já temos? Se a reencarnação existe de verdade, não consigo explicar a mim mesmo como pode o homem aproveitar a experiência adquirida em suas outras existências, uma vez que não se lembra delas. Cada existência é para ele como se fosse a primeira. Deste modo, está sempre a recomeçar. Suponhamos que cada dia, ao despertar, perdêssemos a memória de tudo quando fizemos no dia anterior. Quando chegássemos aos 70 anos, não estaríamos mais adiantados do que aos 10 anos? Mas se recordássemos o que fizemos de errado, nos esforçaríamos para fazer o melhor. Fazendo uma comparação com um aluno de um colégio, eu não compreendo como este poderia aproveitar as lições do 4º ano não se lembrando do que aprendeu no anterior. O esquecimento do passado faz com que não existam relações entre várias vidas do espírito. Fazem dele, de alguma forma, uma entidade nova. Do que podemos concluir que os nossos pensamentos morrem com cada uma das nossas existências, para renascer em outra, sem consciência do que fomos. É uma espécie de aniquilamento. Então, querido, como estão seus estudos? Amélia, as cartas e jornais que você me trouxe revelam que existem muitas dúvidas sobre o espiritismo. E ainda tem os críticos maldosos, né, que acham que sabem sobre o espiritismo. Sim, é verdade. Mas o que podemos fazer para esclarecer para eles sobre o espiritismo? Mas você já lançou o livro do espiritismo e faz 2 anos. Mas não foi o suficiente. Precisamos fazer mais. E se fosse feito um livro para iniciantes? O que é... O espiritismo? Isso.